Fala galera, você que vai prestar o concurso, eu tenho uma dica super importante aí de informática que vai fazer você acertar as questões da sua prova. Vamos acompanhar? Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Agora nós vamos falar de características em si do sistema operacional Linux, nós vamos falar do que vem a ser o núcleo, que é o kernel, qual a principal função dele e também as distribuições Linux. Então acompanha aí comigo na tela, galera. Olha, muito bem. O Linux ele vai trazer para a gente o seguinte: todo o sistema operacional em si, não só o Linux, ele é formado por programas menores responsáveis pelas ações que podem ser adotadas dentro do sistema operacional. Esses programas menores eles são instalados em cima de um elemento chamado kernel, que é o centro do sistema operacional. Ele é, vamos dizer assim, a essência do sistema. Ele é o sistema operacional em si. Então tá lá. O que é o kernel? Conjunto de subprogramas, revistos e alterados pela comunidade no Linux, já que a gente está estudando Linux, e que o tempo todo ele vai sofrer modificações. E essas modificações são modificações que fazem com que o sistema operacional tenha a sua característica própria. E o fato de ter vários programadores fazendo modificações no Linux, criou-se o termo distribuição Linux, que é o que a gente vai ver agora. Essas distribuições faz com que cada uma delas tenha a sua particularidade. Então, as distribuições mais comuns que nós temos aqui, eu posso citar para você, nós temos aqui o Ubuntu, que costuma ser cobrado em prova, a SUSE, que costuma ser cobrada em prova, a Fedora são as mais famosas, tá? Então aí a gente entra nas famosas, mas Ubuntu e SUSE são as distribuições mais comuns que a gente tem ali e costumam ser mencionadas em prova, tá? Depois disso, nós temos como característica no Linux o nosso superusuário. Então eu coloquei um pinguim ali vestido de super-herói, justamente para você identificar que no sistema Linux nós temos o nosso superusuário. Qual é a característica dele? A característica dele é a de trazer todas as ações de configuração. O usuário root, que é o nosso superusuário, é o administrador do sistema. É ele que vai fazer a criação de novos usuários, é ele que vai trazer algumas ações que precisam ser adotadas ao sistema operacional, né? E ali no caso a gente tem que ter a consciência de que não podemos trabalhar com o administrador. O administrador, ele administra só. Por isso que eu coloquei aqui, ó, lembre-se, com o root você pode fazer tudo. Portanto, se você é o proprietário da conta do superusuário, não use a conta do root para fazer qualquer coisa. Então, se você for trabalhar com o sistema, você tem que usar uma conta de usuário comum, certo? Comparações entre os dois sistemas operacionais, é aquilo que a gente costuma ver em prova. Olha lá. Diferenças do Linux e do Windows. Primeiro, o Linux ele trabalha com unidades de disco, C, D, né, e assim sucessivamente. O Linux não. Ele não trabalha com unidades. Então, ele não vai ter uma letra relacionando ali a uma determinada partição do nosso HD ou uma partição de um elemento externo, como o pendrive. Ele vai trazer como diretório raiz, que é o diretório principal, a barra. Como assim, professor? O diretório raiz, que é o diretório, vamos dizer assim, padrão, vamos falar, no Windows é o C2 pontos, né? Esse aqui é o diretório raiz. E no Linux é a barra. Essa é a diferença. Então, como a gente já sabe, o Windows ele atribui uma letra e o Linux não, ele sempre vai trazer a barra. Todos os aplicativos do Windows não rodam no Linux e vice-versa, então comparando um com o outro, a gente não tem ali a opção de fazer com que os aplicativos do Windows rodem no Linux. O ambiente gráfico ele vai ter características que são semelhantes, como a gente viu, né? Inclusive nos dois modelos, o KDE e o GNOME, que você acabou de ver. Então ele pode trabalhar assim. O Windows também pode trabalhar através
do ambiente textual, que é através do prompt de comando, né? Isso a gente também já viu. Então, essas são as características. Por isso, os dois sistemas operacionais, eles vão ter as duas interfaces, tanto a textual quanto a gráfica. Agora, elementos decoreba, gente, não tem como fugir. Estrutura de diretórios. O Linux, quando ele é instalado, ele gera uma estrutura de diretórios que vai trazer ali para cada diretório uma ação que vai ser ali utilizada justamente quando o sistema Linux estiver disponível ali no computador. Então, por exemplo, diretório raiz ou diretório, né, de administração é a barra. Isso a gente tem que decorar, não tem como fugir. Depois nós temos o diretório do superusuário, que é o root, barra root. Depois nós temos o diretório dos usuários, barra home. Cada usuário vai ter o seu nome atrelado a esse diretório. Então, por exemplo, barra home barra Fábio. Então, eu teria aqui o meu usuário dentro da pasta home, porque a pasta home é o diretório dos usuários. Barra bin, comandos executáveis essenciais para o uso do sistema operacional Linux, né? Então é aqui que a gente vai trazer o diretório de comandos, aqueles comandos que são digitados no terminal, é aqui que ele vai trazer ali as informações. Comandos executáveis essenciais do sistema, que faz com que o sistema funcione, é o SBIN. Boot, que é tudo que é necessário para a inicialização do sistema. O diretório etc, que é o diretório que vai trazer as configurações do sistema, bem parecido com o nosso regedit do sistema Windows. Ele vai trazer o outro diretório aqui, dev de devices, onde você tem os dispositivos de entrada e saída, né? Então são os dispositivos como o HD, ó, unidade de disco, de disquete, de CSI, né? Onde você tem os elementos de armazenamento, de impressoras e etc. Precisa saber tudo isso? Não, você precisa saber que dev de devices, tá? De dispositivos. Então, toda vez que você enxergar devices, você tem que lembrar dos dispositivos. Ok? Depois nós temos aqui o diretório temp, de arquivos temporários, o USR, de arquivos de diretório de instalação de programas dos usuários, e o var, que vai trazer para a gente ali o diretório de ações variáveis, geralmente um log de informação daquilo que está acontecendo no sistema. O professor precisa saber de tudo isso? Infelizmente precisa. Então, elementos que eu preciso decorar. Então não tem como fugir, viu, gente? É o seguinte: elementos que você deve decorar no seu sistema operacional Linux. Diretórios Linux, aqueles elementos de software livre, né, que você viu, isso você precisa saber. As características do Linux, ser case sensitive, entre outros, as comparações que nós vimos em relação ao sistema operacional Windows e Linux, são itens que você precisa memorizar. Acabou? Não, tem mais coisas que você vai ver. E aí, nessas coisas, eu vou ticando para você poder memorizar. Gostou da dica? Quer saber mais? Nós temos aí o Gabaritando Câmara de São Francisco do Sul, que vai trazer para você todos os elementos que você precisa. Olha só. Vantagens do nosso concurso. Você vai ter acesso imediato logo que você adquirir. E o acesso é ilimitado. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Você tem ali teoria e questões comentadas, você tem o material em PDF das aulas para você acompanhar as aulas exatamente aquilo que você está vendo aí na sua tela. E como bônus, você tem um caderno de questões para você poder ali no caso, né, treinar o conteúdo que você ali no caso está estudando. O nosso conteúdo aí, o Gabaritando Câmara de São Francisco do Sul, são para
todos os cargos do edital. Então, o assistente legislativo, o assistente administrativo, o assistente de gestão de pessoal, o analista administrativo e o analista legislativo. O valor de lançamento de 497 por apenas 297 ou 12 vezes de 29,65. Não é? Então, você tem aí a oportunidade de adquirir esse curso, tá certo? E 10% de desconto com o cupom Fábio10. Então, você aplicando aí o cupom de desconto Fábio10, você vai ter ali, né, mais um descontinho para você adquirir agora mesmo. Então, não perca tempo, clique no link que está na descrição deste vídeo e adquira agora mesmo. Mas e esse Vencendo Concursos? Quem é, né? Estou vendo esse vídeo agora, mas eu não sei quem são vocês. Então, olha só. Milhares de alunos aprovados conhecem aí o nosso método de ensino, né, aqui do Vencendo Concursos. São mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, 3 mil alunos ativos e muitos depoimentos chegando a todo instante. Então, nós temos aí alunos aprovados em diversos concursos, né? Então, tem o Idelvagno aí, aprovado do concurso de Bragança. Temos também a Lara, que foi aprovado também nesse concurso da Câmara de Bragança. Temos aí também o Heitor, que foi aprovado no concurso de João Pessoa, a Fabiola, que foi aprovada aí no Banco do Brasil. Temos também o Itamar, aprovado aí no TJ e na Câmara, olha que bacana. E muitos depoimentos chegando a todo instante. Então, nós temos aí vários depoimentos, né, dos alunos aqui. Então, por exemplo, nós temos aqui depoimentos constantes. Por exemplo, temos aqui depoimentos da Marcela, da Fátima, da Nayara, do Eric, né? Muitos depoimentos que nós temos. E olha só, e por todas as nossas plataformas de redes sociais. Então, você pode aí, no caso, analisar a quantidade de pessoas que foram beneficiadas aí com o nosso método de ensino. Certo, pessoal? Então, não perca tempo, adquira agora mesmo aí o Gabaritando Câmara de São Francisco do Sul. Show? Então, galerinha, deixa eu aparecer aqui para vocês. Muito obrigado aí pela presença, muito obrigado por acompanhar a análise e vou ficando por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!